Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Hoje é a nossa devocional de número 39. Hoje é 8 de fevereiro de 2023. É muito bom poder estar aqui com vocês todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar em oração, precisamos estar meditando, louvando, adorando esse Deus 3 vezes santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a sua palavra traz refrigério, traz restauração para a nossa alma. Então hoje a nossa devocional continua aqui. Vamos falar do encontro maravilhoso de Jacó com seu filho José, de Israel, que depois Jacó, Deus mudou o nome para Israel com seu filho José. Ele nem imaginava que o seu filho ainda estava vivo. Melhor, ele nem imaginava que o seu filho, além de estar vivo, era governador da maior civilização da época, que era o Egito. Deus conduziu a história de Israel, de Jacó. Esse que outrora era enganador, mas depois que teve um encontro com Deus ali no vale de Jaboque, a sua vida foi transformada. E agora a sua descendência, os seus descendentes vão descer para o Egito e lá as promessas de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade, a multiplicação, Deus vai abençoar o seu povo lá no Egito, por causa da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, com Israel, dizendo que eles iam sim para uma terra estranha, mas tudo aquilo ali Deus havia entregado para eles. Eles seriam guardados, abençoados. E Deus já havia falado também para Abraão que eles seriam escravos em uma terra estranha, mas eles sairiam de lá com riquezas, porque Deus iria conduzi-los até a terra prometida. E tudo que Deus falou, tudo que Deus fala, Ele cumpre, porque Deus não tem um plano B. Deus não erra nos seus planos. Deus tem um único plano e todas as coisas vão acontecer exatamente como Deus determinar. Aleluia! Louvado seja Deus! Podemos confiar nas promessas de Deus, podemos sim confiar no caráter, nos atributos desse Deus, que quando fala, Ele cumpre. Então, aqui no capítulo 46 de Gênesis, continuando aqui, falando sobre a história, a trajetória, os acontecimentos da vida de José. Agora nós temos um encontro. Jacó, animado, vai reencontrar o seu filho. Já está bem velho, mas mesmo velho, antes de sua morte, ele vai poder contemplar os filhos do seu filho. E essa é a promessa de Deus, meus amados irmãos, para aqueles que temem ao Senhor. O salmista diz que aqueles que temem ao Senhor, eles verão os filhos dos seus filhos, serão avós, serão bisavós, verão a sua geração abençoada. Irmão, na vida de um verdadeiro cristão não há maldição hereditária. A minha família é bênção do Senhor. Na vida de um cristão, na vida daqueles que conheceram Jesus, que foram transformados pelo Evangelho, a qual Cristo já levou toda a maldição na cruz do Calvário, não há maldição hereditária. Porque no momento que conhecemos Jesus, toda a maldição é quebrada, tanto na sua vida como na sua família. É assim que eu creio e é assim que a palavra de Deus me ensina. Portanto, agora Jacó vai lá, desce para o Egito, com todos os bens que ele conquistou ali em Canaã, o seu gado, seus animais, as mulheres, os meninos,
está indo para o Egito. Mudanças estão acontecendo. Mudanças são necessárias para se viver as promessas de Deus. Muitas vezes temos que mudar. Não temos que ter medo de tomar posições, de muitas vezes sair do lugar que nós estamos, quer seja geograficamente, quer seja até mesmo da nossa denominação. Sim, se for essa a vontade de Deus, de sairmos da igreja que estamos, mas estou falando de uma decisão tomada com responsabilidade. Não estou falando de pessoas que ficam mudando de igrejas. Não é isso que eu estou falando. Por favor, meu irmão, me entenda. Eu estou falando de mudanças que vai fazer com que a gente cresça. Mudanças que estão dentro do centro da vontade de Deus. Eu posso sair sim de uma denominação, de um templo, de uma denominação local e ir para uma outra comunidade. É possível essas mudanças acontecerem. Eu posso sair de uma casa para outra, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Mudanças muitas vezes são necessárias e mudanças muitas vezes são feitas porque Deus quer, porque é a vontade de Deus, como aqui no caso de Jacó. Jacó estava em Canaã, mas agora ele vai ter que mudar, ele vai ter que descer para o Egito com toda a sua família. E essa é a vontade de Deus, porque está tudo preparado. Deus vai abençoar ele ali na terra do Egito. Por mais que seja uma terra que talvez eles imaginassem, nós não queremos ir. Como é que a gente vai morar numa terra pagã? De um panteão de deuses, de misticismo, de prostituição, de uma cosmovisão totalmente idólatra. Mas Deus, era a vontade de Deus que Jacó e toda a sua família se mudasse para o Egito. Porque José já estava lá, Deus honrou José, Deus foi fiel na vida de José lá no Egito. E agora Deus quer abençoar o seu povo naquela cidade. E de fato Deus abençoou sim. Eles ficaram na melhor terra. Deus está movendo corações. O próprio faraó está sendo generoso para com essa família. Para com Jacó. Para com a família de José. Para com José. Mudanças são necessárias muitas vezes. Nós não temos que ter medo de tomar posições e decisões quando essas, que fique bem claro, quando essas são a vontade de Deus. Porque nem sempre nós compreendemos por completo a vontade de Deus. E nós não fomos chamados para compreender a vontade de Deus na sua plenitude. Porque nem sempre Deus vai nos revelar ou nos mostrar, nos esclarecer totalmente aquilo que Ele quer de nós. Mas nós fomos chamados para obedecer. Você foi chamado para obedecer. Eu sei que críticas virão. Irmão, quando nós mudamos, críticas virão. Pessoas não vão entender, pessoas não vão compreender. Mas se nós estivermos na vontade de Deus, nós não temos o que temer. Assim como Deus está agora mudando a trajetória de Jacó, levando toda a sua família para o Egito. E lá, ele leva todos os seus bens, todas as suas famílias. É óbvio que há algum temor. Toda mudança há uma certa desconfiança ou temor de como vai ser. Porque já estamos tão acostumados na nossa casa, no nosso lugar, na nossa congregação, no nosso território. Mas se mudanças são necessárias e essas mudanças é a vontade de Deus, nós temos que vencer o medo. Nós temos que vencer o temor e seguir avante, levantando a nossa cabeça e entendendo que essa é a vontade de Deus para nós. Nós temos que ficar tranquilos com relação a isso. Por quê? Porque o Deus que prometeu, o Deus fiel, o Todo-Poderoso, o Yahweh, o Yeshua, o Yahvé, Ele está conosco. O Deus que se revelou para o seu povo, o próprio Deus que se revelou a Jacó, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Yahweh. O meu nome, eu sou o Deus da providência, eu sou o Deus, eu sou o teu Deus. Esse Deus promete estar conosco.
A presença dele está conosco para nos guiar nas mudanças que são necessárias, nas novas decisões que temos que tomar, nas novas rotas, nas novas direções, nos novos caminhos que temos que trilhar, segundo a sua vontade, em obediência à sua vontade. Que nós não fujamos, que jamais fujamos da direção de Deus, das mudanças que são necessárias, como ali o Jonas. Jamais fujamos, porque as consequências virão se nós não andarmos segundo a vontade de Deus. E a sua presença e a sua bênção estará conosco, como esteve com Jacó. Deus, na mesma noite, Deus se revela para Jacó em visão e sonho e diz: não temas, não temas, não tenha medo de descer para o Egito, porque eu vou te abençoar lá. Eu estarei com você no Egito. A minha bênção está com você. Jacó então foi calorosamente, melhor dizendo, recebido pelo governador, que é o seu próprio filho, que ele pensava que estava morto. Em vez de fome e de miséria, agora Deus está trazendo gozo, alegria, prosperidade e o melhor do Egito para Jacó e para toda a sua família. E na região que eles habitam, Deus vai prosperar o seu povo, Deus vai prosperar aquela cidade, aquela região. A presença de Deus está com eles. Deus encoraja Jacó. Deus diz: não tenha medo, porque a mudança que você vai fazer é de minha vontade. Então vá, não tenha medo, vá, porque o teu filho está lá te esperando. E ele desce ali, quando ele chega no Egito, eles se abraçam e eles choram um longo período. Jacó abraçado com seu filho e eles chorando, e os seus irmãos certamente com seus corações ali felizes, mas ao mesmo tempo também quebrantado, pensativo com relação a tudo que aconteceu. Mas José já perdoou os seus irmãos. Deus está conduzindo essa história dessa família para viverem as promessas de Deus ali agora na cidade do Egito. Então, o conhecimento acerca de Deus foi indispensável para que José, no capítulo anterior, 45, concedesse perdão aos seus irmãos. E agora, o conhecimento sobre Deus que Jacó teve, agora no capítulo 46, desenvolveu a esperança de viver e conduzir toda a sua descendência segundo a soberania e a direção de Deus. Quando Deus nos dá uma direção, quando mudanças são necessárias e quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa família vai nos seguir. A nossa família também vai nos seguir e a bênção de Deus estará no nosso lar. Que não haja rebeldia no nosso coração. Quando o homem mudar, quando o cabeça, o sacerdote do lar, estiver na direção de Deus, você, mulher, não hesite em acompanhar o teu marido. Não hesite, você, filhos, não hesite em acompanhar os teus pais nessas mudanças necessárias, porque toda família tem que estar em concordância, tem que estar unida nessa direção de Deus, nesse novo tempo de Deus, nessas mudanças que são necessárias, porque eles vão, e a presença de Deus é certa, a promessa de Deus é certa, a bênção de Deus é certa. E lá no Egito, por mais que seja uma terra pagã, uma terra difícil, mas se Deus está mandando, nós somos chamados para obedecer e não para questionar os propósitos de Deus. E onde você for, você vai florescer, você vai dar fruto, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, e o nome do Senhor será glorificado, e a bênção de Deus estará sobre a sua vida e sobre a sua família. Portanto, não tenha medo de fazer mudanças necessárias que esteja segundo a vontade do soberano Deus. Então, a vontade de Deus revelada na Escritura. Como eu sei
que mudanças que eu quero fazer, decisões que eu preciso tomar, mudanças necessárias, rotas que eu preciso mudar, de lugares que eu tenho que sair. Como eu consigo entender que essa é a vontade de Deus para a minha vida? A Escritura, a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ela é inspirada por Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos destruir, para que nós sejamos um crente em Cristo e façamos a sua vontade. O João Calvino, ele falava que há um testemunho interno do Espírito Santo com relação à nossa salvação, com relação que nós somos filhos de Deus. Mas é isso que Paulo vai dizer também aos Romanos, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E esse mesmo testemunho como o Espírito testifica com relação que somos salvos, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo também testifica sobre decisões e mudanças necessárias. O Espírito Santo confirma tudo isso aqui dentro, quando nós estamos em oração, quando nós estamos meditando na Escritura, em obediência ao Senhor. O Espírito Santo fala e testifica e confirma: é tempo de mudança, é tempo de sair, é tempo de ficar, é tempo de mudar. Ele fala se eu preciso ir, se eu preciso ficar, o que eu preciso fazer, quais as mudanças necessárias. E a minha família vai estar em concordância com essa mudança, porque o Espírito de Deus vai confirmar isso no coração de todos. E a bênção de Deus, a palavra de Deus vai me orientar e eu não andarei perdido. O problema de muitas pessoas é porque não entendem a vontade de Deus e andam como que perdidos. Irmão, o homem e a mulher de Deus, o cristão que anda na direção de Deus, ele não anda perdido, mas ele tem um caminho, ele tem uma rota, ele tem uma direção, e ele vai, e o Espírito Santo vai guiando ele, e a bênção de Deus está sobre ele. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa a crítica das pessoas, irmão, nós fomos chamados para obedecer a Deus, não importa as mudanças que precisam acontecer. Mesmo Jacó entendendo que o Egito é uma terra pagã, mas Deus conduz essa família para lá, porque essa é a sua vontade. Então eu creio que nos ensina a palavra de Deus, nos ensina a confiar em Deus, nos repreende contra o pecado da incredulidade, da dúvida. Se tem dúvida, a vontade de Deus ainda não foi confirmada no seu coração. Se há dúvida com relação a mudanças necessárias, com relação a posições que você tem que tomar, se há dúvida, então tudo que não provém de fé, da fé, é pecado. Se há dúvida, você precisa descansar em Deus, precisa orar mais e permitir que o Espírito Santo te esclareça para que não haja nenhuma incredulidade. Porque aqueles que estão na direção de Deus e vivendo os propósitos de Deus, não pode ter dúvida, não pode ser incrédulo com relação à vontade, à orientação do Espírito Santo. Depois que Jacó recebe a confirmação de Deus, vai, porque eu estou contigo, não há mais nenhuma dúvida, não há mais nenhuma incredulidade, ele vai, e a bênção de Deus está sobre ele e sobre a família dele. Então a palavra de Deus nos ensina a confiar, nos repreende contra o pecado da incredulidade e nos corrige com relação ao nosso foco em Deus e nas suas promessas. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Deus tem que ser o centro das nossas decisões, das mudanças que são necessárias, de decisões que temos que tomar, de lugares que temos que sair ou ficar, não sei, mas se o nosso foco tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Se Ele está na frente, se Ele está nos conduzindo, Ele vai nos levar ao centro da sua vontade, e as suas promessas vão se cumprir, e nada e ninguém vai impedir
o cumprimento das promessas de Deus na vida de uma família, na vida de um homem, de uma mulher que está sob a direção do Espírito Santo e que está agindo, está mudando, está tomando posições, porque tem convicção, porque tem certeza que essa é a vontade de Deus. Nós temos medo de mudanças, irmãos. Muitas vezes a gente duvida, mas muitas mudanças são necessárias quando essas são a vontade de Deus. Não é aventuras, não é oba-oba, não é de maneira irresponsável, mas é com muita seriedade e santo temor que as mudanças são necessárias, como aconteceu na vida de Jacó. E a palavra também nos instrui a seguirmos fiéis, em obediência e sem medo. Você concorda com isso? Você crê nessa palavra? Então vamos orar. Não sei. Deus está falando ao teu coração. Não sei quais as mudanças são necessárias na sua vida. Não sei quais decisões que urgentemente você precisa tomar. E você precisa de uma confirmação da parte de Deus. Leia a Escritura e ore. Porque Deus vai te abençoar e vai te guiar nessas mudanças. Pai, muito obrigado, Jesus. Porque nós não temos nenhuma dúvida, Pai, que o Senhor é quem guia o teu povo. É o Senhor que traz direção para nós. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Porque se o Senhor não nos guiar, se o Senhor não nos orientar, nós ficaremos perdidos. Nós ouviremos 1, 2 ou 3, mas não ouviremos a Tua voz revelado na Sua palavra. Mas venha nos direcionar, Senhor. Mudanças são necessárias, Pai, e nós queremos compreender o centro da Sua vontade. Portanto, renova o nosso entendimento, como diz a Tua palavra, para que possamos compreender a Tua perfeita, boa e agradável vontade, e que possamos nos alegrar em viver a Sua vontade, e que a Tua bênção esteja sobre nós. Portanto, Pai, nos ajuda a vencer a incredulidade, nos ajuda, Senhor, a repreender o medo, e que avante de cabeça erguida possamos fazer mudanças necessárias e que a Tua bênção esteja sobre nós. Obrigado por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e que você sempre entenda que mudanças são necessárias segundo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe, compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nos teus grupos e leve essa palavra a muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém.